Olá, bom dia. Bom dia para todos aqui presentes, para nosso terceiro dia de live, né? Nossa, como a semana passa rápido, então estamos aqui nesse propósito de dar continuidade a esse aquecimento de lives. Para quem não me conhece, quem está chegando aí no Instagram, no meu Instagram, eu estou vendo que está chegando muita gente, né? Me seguindo a partir desses trabalhos também. Bom, eu sou a Aline Oliveira, eu tenho 35 anos, eu atuo com desenvolvimento humano há mais de 15 anos. E eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando também e também fortalecer esses laços das pessoas que estão me acompanhando já há um bom tempo, né? Desde o Facebook, desde o Instagram, outros canais onde eu participo. Então, bem-vindos todos para o nosso terceiro dia de live, um dia onde a gente vai conversar um pouco sobre todo esse processo de aquecimento para a mentoria, para o lançamento da mentoria Desperte, que vai ser na segunda-feira, dia 10. Grava essa data, que vai ser um dia onde eu vou estar apresentando o nosso trabalho, o nosso novo projeto, né, nesses tempos, né, eu já lancei outros trabalhos, o Casulo, por exemplo, e agora eu vou estar lançando a mentoria Desperte na segunda-feira. E aí esses dias eu estou falando um pouco, né, fazendo esse bate-papo fazendo algumas reflexões acerca do nosso desenvolvimento, acerca do nosso processo de olhar para a nossa carreira. Então, no primeiro dia eu falei sobre a adaptação da carreira e como a gente olha a carreira a partir dessa pandemia. Depois eu falei ontem um pouco sobre a comunicação assertiva. E hoje eu vou falar sobre autoconhecimento com propósito, que é um outro pilar que está dentro da minha mentoria, né? Então, um pilar que está dentro do método Decide e que esse pilar vai estar dentro dessa mentoria, que é autoconhecimento com propósito. Então, para você que não acompanhou, a gente está deixando a live durante 24 horas, depois a gente coloca no YouTube, então também quando você entra no link aí no meu perfil, vocês vão ver que tem a mentoria Desperte para quem quer entrar na lista VIP, tem o Casulo e tem o meu canal no YouTube. Então lá no canal do YouTube já tem as outras lives que eu fiz, acredito que a de hoje, de ontem ainda esteja, daqui a pouco a gente retira e deixa essa desse terceiro dia. Então bem-vindos, Débora, Pamela, Priscila, Imaculada, então bem-vindos, bem-vindas. E aí a gente vai conversar um pouco, né? Tem umas pessoas que me falaram que querem participar hoje, então acho que vai ser um dia bem especial, um tempo da gente fazer algumas reflexões. Tudo isso é para a gente se olhar um pouco, né, gente? Então, esse canal é para a gente começar a olhar para dentro de si e a partir dos nossos desafios, do nosso potencial, a gente fazer alguma mudança, né? E o nosso propósito é sempre tomar a decisão, né? Destravando a tomada de decisão. Oi, Helder, bom dia. Helder sempre está me acompanhando, Helder de Ubá, meu colega de trabalho do programa Germinal, onde a gente também facilita juntos. Então, bem-vindo também, Helder. Muito bom, esperar mais um minutinho aí algumas pessoas chegarem. Por enquanto, para a gente falar do tema de hoje, né? Eu fixei aqui, mas eu não estou vendo se o título ficou. Acho que não ficou. Bom, mas o tema de hoje é autoconhecimento com propósito, né? É a possibilidade de você tomar uma decisão a partir das ferramentas que você tem. Isso a gente vai abrir um leque assim, de possibilidades, gente, porque às vezes a gente fica procurando respostas fora, mas a resposta está dentro, né? E é disso que a gente vai falar hoje, é desse pilar, né? Que vai enfatizar em tudo que a gente vai fazer enquanto tomada de decisão. O que está dentro está fora, então eu só vou conseguir achar soluções se de alguma maneira eu procurar dentro de mim. E aí eu só consigo tomar decisão nesse lugar, né? A partir desse canal que sou eu mesma. Então, fixei aí autoconhecimento com propósito, é o nosso tema, vamos começar. Lembrando que olhar para nosso processo de tomada de decisão, principalmente olhando para os nossos propósitos, né? Aí a gente tá falando que vai olhar para a carreira. Durante essa semana toda a gente falou sobre a carreira e aí a gente vai enfatizar que a mentoria, ela tá ligada ao que você quer olhar dentro da sua carreira. E lembrando, gente, que a gente traz um tema como a carreira, mas claro que para chegar na carreira a gente vai destravar
outras expectativas de vocês, né? Outros buracos que de alguma maneira vocês vão precisar cobrir, preencher, cuidar dessas lacunas para chegar na carreira, né? Então, o tema é carreira, mas claro que para eu destravar uma tomada de decisão, às vezes eu não consigo chegar na minha carreira, por exemplo, ou achar o meu propósito, porque eu não tenho uma comunicação assertiva, como eu falei ontem, né? Às vezes eu não consigo saber por que eu ainda não fiz a transição de carreira, ou não comecei algo novo, porque eu ainda não consigo me adaptar com as mudanças, com as adversidades. Como é que eu lido com isso? Então, o tema que a gente vai trabalhar é carreira, porque a gente entende que é um lugar importante na biografia do ser humano, porque é a partir dos nossos talentos que a gente se coloca no mundo, a partir do que eu via fazer, do que eu via ser, né? E aí, para descobrir esse lugar que é o nosso desafio aqui, né? Qual é o meu propósito, o que é que eu vim fazer, né? Qual é o meu chamado. Então, a gente vai olhar para a carreira para vocês começarem a sentir qual é esse chamado. E o tema de hoje é autoconhecimento com propósito, e não é à toa. Como eu falei, os pilares do método Decide, onde a gente construiu a mentoria Desperte, ele tem a comunicação assertiva, hoje autoconhecimento com propósito, e amanhã a gente vai falar de um outro pilar que é coragem para agir. Segura isso, que isso aí vai ser bem importante. Coragem para agir. A nossa biografia é onde moram os subsídios. É isso mesmo, Alexa. É aí que a gente vai tocar hoje. Quando a gente fala de propósito de vida, quando a gente fala de realização, felicidade, né? Onde é que mora? Onde é que mora esse lugar? Quando a gente fala em autoconhecimento. E aí, se eu falo em propósito de vida, ele não pode estar desconectado de autoconhecimento, que é esse caminho de descoberta de si. A gente já vivenciou uma época onde a gente não tinha essa consciência de si, né? Era como se a gente fosse misturados, né, nessa consciência desse eu presente, né, desse entendimento do que é a minha essência. Porque o propósito está ligado à nossa essência. E aí a gente fica muitas vezes na nossa história, na nossa biografia, sem entender o que a gente quer fazer da vida, porque a gente não consegue chegar na nossa essência. E aí, esse autoconhecimento com propósito está ligado a isso. Tá, mas onde é que eu vou achar a minha essência? O ganho é esse. Onde é que eu vou achar a minha essência? Dentro de você. Dentro das ferramentas que você tem internas. Porque o que a gente tem dentro é o ouro, é o brilho. É esse brilho que vai fazer com que a gente olhe para fora. Mas primeiro eu tenho que fazer esse autoconhecimento, conhecer os meus desafios, conhecer as minhas fraquezas, conhecer os meus medos, conhecer de que maneira eu lido com o novo. Né? Quantas pessoas não conseguem olhar para o novo? Quantas pessoas ficam na zona de conforto porque aqui é o meu lugar, aqui eu já conheço. Mas o desconhecido é esse lugar que é o do autoconhecimento. Você vai precisar começar a tirar essas capas que tá dentro, né, assim, que tá por fora, né? Porque a gente fica sempre olhando de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então não adianta eu fazer um caminho, uma trajetória, uma carreira, né? Como eu falei ontem, uma carreira social, porque o mundo me pede isso, se dentro de mim eu não estou feliz. Se eu não conheço quais são os meus desafios, eu não conheço o meu potencial. E a gente tem um grande potencial, a gente tem o divino dentro da gente. E o que é o divino? Né? O divino é essa possibilidade de você reconhecer que você é a potência máxima no mundo. E isso não tem a ver com poder, né? Isso não tem a ver com eu querer, a partir do meu potencial, agregar tudo para mim, porque é assim que vai me deixar feliz. Não é isso. A potência máxima, esse divino, é o que eu reconheço que só eu tenho. Que eu posso fazer as mesmas coisas que o meu colega faz, mas aquele brilho é meu. Então, a gente vive num mundo de competição, de querer sempre estar fazendo o que o outro está fazendo, a carreira que o outro faz, porque isso é o que o mercado pede, porque isso é o que o mundo pede, mas a gente não faz um caminho que é o mais, talvez seja o seu caminho de maior desenvolvimento e amadurecimento, que é essa busca por você mesma. Né? E aí, romper as barreiras existenciais que a Alexa está trazendo é isso. O que existe dentro de mim que eu posso olhar com reconhecimento, né? Como é que eu posso fazer esse caminho de autoconhecimento
com coragem, que é o que eu vou falar amanhã, né? A nossa maior jornada, tem uma frase que fala, a nossa maior jornada é a jornada para o íntimo. Porque muitas vezes a gente fica caminhando, mas não sabe onde chegar. Faz um caminho de volta. Faz um caminho de olhar para dentro de você, de perceber qual é o teu brilho. Porque se você percebe qual é o teu brilho, qual é o teu maior potencial, você vai conseguir encontrar o seu lugar no mundo, né? Então, esse olhar de encontrar o meu lugar no mundo não é tão fácil, porque a gente vai lidar com dores, a gente vai lidar com os nossos medos, a gente vai lidar com o que eu sempre quis esconder da minha biografia, e aí é um tema que eu prefiro não olhar, mas se eu não olho, eu também não transformo. Então, ou eu olho para esses temas que, de alguma maneira, fica como um padrão mental, e aí eu preciso mudar esse mindset, né? Eu preciso fazer a mudança acontecer. Porque se eu não faço esse caminho, não adianta eu ficar buscando fora, sendo que está dentro, né? Eu estou falando isso para vocês se conectarem. Não busque fora o que está dentro. Quando a gente vai tomar uma decisão e a gente começa a se conectar, fazer essa conexão, porque propósito é conexão. A que eu vim fazer aqui é a conexão comigo mesma, é a representatividade do que eu via ser. Então, propósito não necessariamente é uma meta. O propósito é uma premissa minha interna de que, para eu me realizar nessa terra, nesse mundo, nessa vida, eu preciso ancorar esse potencial que existe em mim. E esse potencial que existe em mim, eu vou colocar no mundo através dos meus talentos, através da minha forma de viver, através do meu comportamento, através do como eu olho para as adversidades, como eu olho para o que chega na minha vida. É isso que é propósito. É você se conectar com você mesma. E aí a gente fica dizendo assim, mas qual é o meu propósito na vida? Essa pergunta a gente sempre faz. A gente acorda pensando o que é que eu vim fazer. Aí eu fico olhando lá fora. Aí eu fico olhando para cobrir, né, um consumismo, e aí eu vou comprar algo para me preencher, porque eu acho que meu propósito está ali, indo para aquele lugar, para aquele espaço. Talvez sim, mas se isso não se conecta com o meu eu, isso vai virar um mero objetivo. E aí quando eu chego lá, vingou, e aí fico vazio ainda, né, permeando dentro de mim. E o propósito, a gente da busca, ele é constante, e você vai sentindo isso numa conexão, mas não é uma coisa será que eu nunca vou chegar no meu propósito? Sim, do momento que eu acordo e me sinto feliz com o que eu realizei, com o que eu fiz, você está dentro do seu propósito. E aí, se você está se sentindo realizado e não precisa estar fora, está dentro, você acorda e se sente realizado, e não significa que foi porque eu apenas conquistei uma coisa, porque depois você vai querer conquistar outra, mas porque você se conectou com a sua essência. E aí eu só consigo me conectar com essa essência se eu olho para mim. E aí, esse autoconhecimento com propósito é isso, gente. A gente vai tocar na nossa biografia, a gente vai tocar no nosso comportamento, nós vamos tocar no que me deixa paralisado na vida. A gente vai precisar tocar nisso. Porque se eu toco, eu reconheço, eu olho para aquilo e digo, isso é meu. E o que eu faço com isso depende unicamente de você. Unicamente. Então, tudo que a gente vem a fazer precisa estar linkado com a sua conexão interna. A possibilidade de enxergar o seu potencial, de enxergar o que você faz que lhe realiza e que realiza a vida de outras pessoas. O processo contínuo de integração consigo constantemente, é isso mesmo, Alexson. A gente precisa estar nesse processo constante de olhar para a gente. Constante, diário, dia a dia. Hoje eu abri uma camada da minha biografia, eu já olho para ela diferente. Amanhã, se algo me apresenta, eu já vou olhar de uma forma mais humana, mais verdadeira, sem culpa, né? Porque muitas vezes, quando a gente se perde no nosso propósito, é porque a gente está perdido em nós mesmos, né? Então, quando a gente se perde em nós mesmos, a gente vai achar que tudo está ruim.
a gente entra naquele modelo mental de que o mundo está contra mim, o sol não é para mim, o sol é para os outros, né? Porque só eu que passo por isso. Porque dentro da tua história você vai precisar passar por isso para se encontrar, para achar o teu propósito, para achar o que eu vi a ser nesse mundo, para se conectar com essa energia. Porque nós somos uma energia divina, né? Nós somos essa energia positiva. Só que a gente está tão preso nesses modelos mentais, nessas nossas crenças, em tudo que foi nos condicionados na nossa biografia, na nossa história. E aí a gente fala a nossa história, mas isso, né, desde os nossos ancestrais já tem muitos padrões. Aí a gente já vem chegando de uma história onde existe esse fechamento, onde parece que você é só é só uma mentalidade, mas você tem uma série de possibilidades de se conectar. E aí, esse pilar do autoconhecimento com propósito é de fato, eu estou disposto a encarar-me, a enxergar-me. Porque se eu estou disposto a enxergar-me, a olhar dentro de mim, eu estou disposto a superar. Aí é onde acontece o processo de resiliência, aí acontece a criação, a gente consegue criar quando a gente começa a reconhecer isso. Teresa está trazendo energia divina versus modelos mentais. A gente fica muito preso nisso. E se a gente fica em um lado só do nosso cérebro, né? A gente fica em um lado só, a gente não desenvolve as outras partes, né? A gente tem um periférico, a gente tem toda uma possibilidade e a gente fica em um modelo só mental, Teresa, é isso mesmo. Então, de que maneira eu estou disposto a fazer isso? Porque quando eu me conecto com essa possibilidade de enxergar que eu vim nessa vida, eu tenho um propósito, mas eu não consigo me conectar com o propósito se eu fico só procurando meu propósito fora, e aí eu vou buscar uma imensidão de coisas que não vai me agregar, que há um curto período até me deixa feliz, mas a gente sabe que felicidade é um estado, né, de espírito, então é algo que está dentro, então não adianta eu ficar procurando fora. Claro, a gente tem qualidades de vida, eu quero estar em lugares, ambientes que me deixem bem, isso você também pode buscar e a partir daí você se conectar com essa felicidade interna. Mas às vezes a gente tá tão ruim por dentro, tá tão perdido por dentro, que a gente pode estar dentro de um paraíso, entre aspas, que a gente não tá se sentindo feliz, não tá se sentindo bem, não se sente inteiro, né? Então, essa busca, né, Alexson tá trazendo essa integração com o próprio eu, essa busca do nosso eu, é muito bonita quando a gente se coloca para fazer isso. Então, a gente oferece caminhos, possibilidades, né, da gente tomar decisões, de ajudar você a fazer esse caminho, mas isso vai depender unicamente da sua disposição, né? Você está disposto a se olhar sem peso, gente, porque parece que quando a gente vai olhar para a gente já carrega um chicote nas costas, né? Mas eu vou ter que olhar para aquilo, eu vou ter que olhar para aquilo, eu vou ter que olhar para aquilo. Sim, eu vou ter que olhar para aquilo, mas não precisa estar com chicote. Eu vou precisar fazer esse processo de entendimento de mim mesma, não é fácil entender do que você mesma. Porque é muito fácil eu dizer o que é que você precisa. Mas se você vai a partir de um caminho, né, com ferramentas que você tem internas, você tem ferramentas internas, talvez você esteja travado em algum lugar. Aí sim a gente pode lhe ajudar mesmo. E aí por isso que a gente está lançando essa mentoria, para te ajudar a destravar isso que está dentro de você. No fundo, tá tudo dentro. A gente vai ajudar a destravar ao que está dentro de você. Porque as ferramentas, as maiores ferramentas, as melhores ferramentas, são as ferramentas internas, são os nossos próprios recursos. E aí sim, eu vou me conectar, eu vou entender, eu vou destravar, eu vou dar o passo. Amanhã a gente vai falar de coragem para agir. Então a gente vai fazer um caminho bem interessante, né? Eu faço um caminho de entendimento, né, de se eu sou assertivo ou não, se eu me posiciono na vida, de que maneira eu me comunico, de que maneira eu reconheço os meus limites, de que maneira eu estou conhecendo os meus limites. Porque se eu conheço os meus limites é porque eu estou fazendo um processo de autoconhecimento. Se eu estou com a cara na parede, muitas vezes é porque eu não estou conhecendo quem eu sou. Então o outro está sempre me deixando num canto, o outro sempre está sobre mim, aí eu entro no papel de vítima.
né? Então, se eu vivo para fora, para o outro, isso significa que eu não faço um caminho de autoconhecimento, dessa conexão com o meu propósito, com o que eu vi a ser. Então, você fazer um passo a passo, né? E eu aprendi com um amigo meu, que é Ricardo Javier, que ele falou assim: Aline, um passo de cada vez. Só que o passo ele precisa ser dado e ele precisa ser observado. Não dá um passo no automático, porque a gente está no motor, né? No automático. Mas a cada passo que você dá, você observa o quão você já conseguiu caminhar, o quanto você já conseguiu, nem que seja um pedacinho, mudar. Você já está nesse processo de enxergar a sua essência, né? Esse passo de cada vez, enxergar o seu passo é o mais bonito, porque não só dá o passo, gente. Eu preciso dar o passo e perceber esse passo que eu dou. Então, eu já consegui me posicionar de uma forma diferente, eu já consigo enxergar quais são os meus limites. Isso doeu para chegar nesse lugar, doeu porque o meu padrão é sempre fazer para o outro, é sempre dar sim ao outro, e eu consegui dar um não. Se eu conseguir dar um não com motivos, sem dar um não por vingança, sem dar um não porque agora eu não vou ser mais bobo, não é deixar de... Porque a gente acha que tá sendo não é muito bom, é muito bobo. Esses dois lados, né? O muito bom, muito bobo. Mas, na verdade, se eu não dou não se eu dou um não com consciência, você tá dando um sim para você. E você tá dando um sim para o outro se desenvolver. Então, às vezes eu dar um sim na minha vida ou dar um não na minha vida, que é um padrão, já é um passo importante para outras coisas que vão se desdobrar. Vão reverberar N possibilidades dentro de você. Então, como é que eu posso me colocar nesse lugar de fazer essa jornada para o íntimo, que sou eu mesma? E aí sim, eu entro no meu propósito. Aí sim eu consigo enxergar o outro como divino também, porque eu consegui enxergar o divino dentro de mim. Eu não vou conseguir enxergar luz no outro se eu não tenho luz dentro de mim. Aliás, se eu não percebo a luz, se eu não reconheço a luz que eu tenho dentro de mim, porque a gente tem uma luz. A gente tem essa conexão de por que eu vim fazer nessa terra. A gente tem, ninguém está aqui nessa vida, gente, por acaso. Eu posso estar nessa vida levando ao acaso se eu estou desacordado, se eu não estou desperto. Eu tenho que estar acordado, atento a tudo que eu tenho feito na minha biografia. Atento aos passos que eu dou, por isso que é isso, mas é com leveza. Porque se você leva isso com peso, você leva a culpa, você leva o peso da tua história, você leva as crenças. Olha para isso com leveza, mas... Como é que olha para isso com leveza, Aline? Você sabe qual é a minha biografia? Você tem noção da minha biografia? Você que vai dar o peso. Quando eu digo leveza, é reconhecimento. Com leveza é você olhar para aquilo e dizer, isso me pertence. Só que disso que me pertence, isso não é mais meu. Porque isso aqui fez parte da minha história lá atrás. Essa profissão aqui que eu tenho... que eu tô tendo agora, que eu sempre fiz na minha carreira, um dia me serviu. Mas não é com isso que eu quero caminhar mais, então isso não é mais meu. Eu posso reconhecer e dizer isso me pertence, isso não me pertence. Mas é meu, tá na minha biografia, né? Agora eu que vou dizer se eu carrego sempre na minha mochila ou se eu consigo soltar. Percepções incríveis, atenção, leveza, alegria, isso mesmo, Tereza. Então, assim, eu tenho facilidade em soltar as coisas? Ou eu fico preso? Aí eu fico preso ao passado, aí eu fico preso às dores. Quando eu solto as coisas, eu consigo abrir espaço para outras coisas chegarem, né? Eu consigo abrir o meu coração, sair dessa armadura, né? A gente fica muito fechado em nós mesmas, com medo de sofrer, com medo de passar por desafios, por medo do fracasso, né? Por medo de algumas pessoas dizerem que, nossa, você não vai conseguir, você não vai dar certo, você sabe que esse caminho... Mas assim, então aí eu não me abro, eu fico preso, e aí nisso que eu fico preso, eu não solto as coisas. Eu guardo, eu fico ancorada na dor. E aí eu não consigo chegar no meu propósito, eu não consigo chegar em mim, na minha essência, né? E aí olhar para o que eu consigo soltar é desafiador? Porque parece que isso me representa. Se eu soltar isso, não sou mais eu.
mas é o contrário. Se você soltar isso, que possibilidade você tem na vida? Faz essa reflexão. Tá bom, eu sempre carreguei isso, tá dentro de mim. Se eu solto, o que sobra? Aí o que sobra é o que você vai cuidar. Porque o que sobra é o que pode vir de criação, é o que vem de possibilidades, é o que vem do novo, é o que vem de reconstrução, de recomeçar. A gente tá falando muito nesse tempo da quarentena de reinventar-se. Se eu não solto, eu não me reinvento. Se eu não solto, eu não saio desse padrão que está dentro de mim, dessas crenças, dessas dores, né? Chegar, caminhar, reavaliar o que levar na bagagem, é isso mesmo, Alexson. A gente tem que sempre fazer um processo de reavaliação na vida, de entender o que é que já aconteceu comigo e o que é que isso me agregou, o que eu ganhei com isso, porque tudo é aprendizado, gente. Tudo que chegou na nossa história, na nossa biografia, por mais desafiador que foi para o nosso aprendizado. Se eu não aprendi, se eu ainda acho que nada a ver isso ter acontecido comigo, é porque eu não aprendi. E aí a vida pode trazer novamente. Às vezes em uma outra roupagem, né? Às vezes com pessoas diferentes. Mas se tudo que aconteceu comigo, eu olho para isso e faço uma avaliação e digo, nossa, isso veio na minha vida de alguma maneira para me ajudar a enxergar esse outro canal. Se não, eu não solto, fico lá, aquilo, preso dentro de mim. Então, quando a gente fala nesse autoconhecimento, gente, é essa riqueza. É essa riqueza de chegar em você. É essa riqueza de olhar para o que você construiu e o que você ainda pode construir. Porque a gente é infinito nesse processo do que a gente pode construir, né? Porque nós temos essa infinitude de potenciais dentro da gente que às vezes fica preso porque eu não quero olhar, que é isso que eu estou trazendo. Então, eu posso criar sim em meio a uma crise. Aliás, são os momentos que a gente mais cria quando a gente consegue superar a crise. Quando a gente olha para a crise como uma possibilidade, como uma oportunidade. Mas eu só vou fazer isso se eu tiver coragem, que aí amanhã a gente vai trazer isso, de fazer esse processo de buscar a sua essência. E buscar a sua essência é buscar o seu propósito. E eu só consigo achar o meu propósito se eu faço um caminho de autoconhecimento. Então, quanto que eu invisto na minha vida no autoconhecimento? Em mim. Né? Quanto que eu invisto do meu tempo para parar para olhar para mim? Ou eu estou sempre nas minhas rotinas diárias, fazendo as coisas, sem essa consciência, sem essa pausa, mas é uma pausa, é uma pausa onde você está conectado, não é uma pausa, eu já falei ontem, não é uma pausa de ir para ir dormir, gente. É uma pausa onde você está conectado. Por que disso agora? Então, fazer essa jornada para o íntimo é você estar de frente ao seu propósito. É estar de frente com a sua essência. É estar de frente com o via ser. Né? É sair do automático. Porque o automático nos leva a modelos mentais, que a gente já sabe. A gente já sabe. Vai buscar o que você ainda não sabe dentro de você. E se você começa a enxergar e já reconhecer o que você tem, nossa, isso vai ser um grande passo que você está dando. Né? Então, é olhar para isso, né? É olhar esse caminho, é liberar, como né, o Alexson está trazendo, é desligar o automático. E mais do que desligar o automático, é estar atento quando você está no automático, porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não sabe desligar, Tereza. Às vezes a gente está tanto agindo no automático que a gente acha que isso é normal, mas não é automático, isso sou eu. E essa, gente, não é você. Você é só isso ou você é possibilidades? É um mundo de possibilidades. Então, quando a gente consegue desligar o automático, a gente conseguiu olhar para si. Se a gente vive isso no normal, a gente nunca vai desligar o automático. Nunca vai liberar. Nunca vai sair desse lugar que é o mais tranquilo para mim, que é a minha zona de conforto. Que é o lugar onde eu já sei ir. Então, começa a fazer essas reflexões de, será que eu estou cuidando desse ser? Será que eu estou dentro do que é a busca pelo meu propósito? Mas você tem clareza
que se você não encontrar o seu eu, você não chega no teu propósito. Você pode chegar em algumas metas, mas você não chega na tua essência. Então, eu só consigo olhar para o meu propósito se eu entro na minha essência. Porque aí sim eu vou escolher a carreira, que não é a carreira que vai me trazer título. É uma carreira que vai me trazer realização. E realização é diferente de títulos. Realização é você respirar. É você se sentir aliviado no lugar onde você está. Então, eu buscar um lugar onde não é meu, eu vou estar sempre pela metade. Eu não vou estar inteiro. Mas é fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Porque não é impossível porque, como eu disse antes, né? Se você aciona o seu potencial, você consegue olhar para isso de uma forma diferente. Se você consegue olhar os seus arranjos internos, né? A música dentro de você, gente, tá um barulho, aqui tá uma obra. Esses bastidores são os melhores, tá? Eu vou tentar fechar aqui a janela. Tá, parou. Tá vendo aí? A gente tem que lidar com a diversidade, né? Então, e esses ruídos externos nos colocam no lugar interno. É muito rico, porque por que o que tá fora me mexe tanto comigo? Por que o externo mexe tanto com o meu eu? Porque o seu interno não está cuidado, porque o seu interno não está sendo trabalhado, então tudo que está fora vai lhe afetar. Palavras, medos, o medo do mundo vai trazer um medo interno, medo de ir para fora. Agora a gente está aí com o Covid-19, isso vai me remeter a achar que o mundo vai acabar, ou então que todo mundo vai morrer, que todo mundo vai ficar sem emprego. Então assim, mas eu posso acionar dentro de mim, reconhecer essa realidade, reconhecer dentro de mim e fazer a coisa acontecer, dando passo. Então, autoconhecimento com propósito. Olha para esse tema na tua vida. Tereza traz, se já fiz minha carreira profissional, quais as possibilidades? Então, agora é você olhar, porque dentro da carreira você está falando, pode ser que você esteja falando, Tereza, de uma profissão, né? Segui esse caminho, sei lá, fiz a graduação em lugar e agora eu já realizei minha carreira. Agora é para dentro de você, se você se sente realizada, se você acha que o teu propósito, se você já chegou no seu propósito, você já dorme e diga assim, minha carreira já está ótima, já cheguei nisso, galguei vários lugares, vários espaços. Se tem ainda um lugar onde você queira se integrar, fazer, realizar, colocar à disposição o teu talento, então você pode fazer esse outro caminho. Ou de transição de carreira, né? Do que eu já faço aqui, eu não preciso, gente, jogar tudo fora, porque a gente tem um caminho. Não é à toa que você chegou nesse lugar. Eu não posso dizer assim, mas eu fiz isso, por exemplo, eu fiz história, né? Eu dizer assim, não tem nada a ver fazer história com o que eu fiz agora. Ao contrário. Para você chegar nesse lugar, você precisou passear por esses lugares aí, por essa carreira. Agora, olhando para o que você já sente que já chegou, se você já se sente que chegou em algum lugar, tem algum lugar que você ainda acha importante chegar? Tem algo que você ainda acha que deve fazer? Você sente na sua essência que tudo isso que você construía para construir algo agora, nesse momento da tua biografia, porque lá foi o momento e nesse momento da tua biografia a vida te pede outra coisa. E como é que eu chego a isso? Riso colocou sua aposentada, mas não paralisada, quer fazer mais desafio? Por onde começar? Quer fazer mais desafio? Então, começa pelo começo, Riso. Porque a aposentadoria é uma outra possibilidade, né? Porque na aposentadoria eu cheguei em um dado momento na minha biografia que eu posso agora expandir para outras coisas. E essas coisas têm que estar conectadas com sua essência. É esse o ganho. Por isso que quando a gente fala que já chegou numa carreira, ou já me aposentei, acaba a vida? Né? É uma pergunta, mas minha vida acaba aí? Nossa, já cheguei onde eu queria chegar.
Mas eu tô ainda com um sentimento de que ainda preciso cuidar de alguma coisa, que eu ainda preciso fazer alguma coisa e posso fazer alguma coisa. Aí sim, você vai olhar para toda essa construção sua, tudo que você agregou de valores, né? A Alexa está trazendo tudo que você trouxe da sua história, até onde você chegou, e agora que passo eu quero dar. O que é que eu quero fazer a partir de agora? Porque nada acaba, né, gente? Assim, a gente tem um ciclo. Mesmo no nosso processo de renascimento e morte, a gente vai para um outro ciclo. Então, é só um fluxo que a gente está seguindo, né? Então, se você sente riso, e também Tereza que trouxe essas questões, eu já realizei minha carreira, ou então já estou aposentada, olha agora para a tua essência. Por isso que está o propósito. Porque o propósito está na essência, não necessariamente no que eu só faço, ou que eu já fiz. Está dentro do que eu acho que eu ainda preciso fazer, ou que eu posso fazer, que eu quero fazer. É impossível? Não é impossível. Ah, mas eu já estou com 70 anos, 60 anos. Né? A gente já falou em outros momentos sobre a biografia, que grandes obras da humanidade a gente faz a partir dos 60, dos 70 anos. Então, isso não é limite. Idade nunca é limite, né? Recursos nunca é limite, a gente chega onde a gente quer, pode ser que seja um maior desafio, claro, quando a gente fala de recursos aí financeiros, eles podem te trazer um desafio, mas pode trazer uma possibilidade, uma outra porta, né? Então a gente sempre tem que olhar para os dois lados da moeda, nunca fique preso só um caminho. Então, destravar isso que está dentro de você, destravar o que ainda te emperra de dar mais um passo. É sempre mais um passo, Riso. É sempre mais um passo, Tereza. Né? Vocês estão trazendo isso, que já tem meio que consolidado. Mas se ainda tem alguma coisinha lá dentro, é porque não está tão consolidado assim. É porque ainda falta realizar algo, né? É porque ainda tem que enxergar o que é que está faltando dentro de você, para você dar esse input. Dessa força aí para fora. Porque o mundo precisa da nossa luz, né? Todo mundo que se colocasse, se cada um de nós colocássemos o nosso brilho à disposição, a gente vivia de uma forma mais uno, né? Sem tanta competição e mais cooperação, né? Sem achar que eu tenho que estar sempre sendo o primeiro no meu trabalho, sempre o primeiro na faculdade. Você tem o seu lugar, né? Mas quando a gente não muda o modelo mental, esse mindset, a gente vive nesse padrão de sempre estar competindo com o outro. E não é. Às vezes, quando você fica competindo com o outro, muitas vezes você está competindo com você mesma. Porque você está indo de encontro ao que você consegue fazer. Ele consegue fazer isso, mas eu consigo fazer isso. A forma que ele trabalha é totalmente diferente da minha. Nenhuma é melhor do que a outra. Cada um faz da forma que veio fazer no mundo. Então, esse é um pouco do nosso bate-papo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Vou ter mais uns 3 minutinhos. Se vocês tiverem mais algo para trazer, a gente vai falando aqui. Tem uns 3 a 5 minutos. Mas olhar um pouco sobre de que maneira eu encontro o meu propósito. E esse propósito eu posso encontrar a partir do autoconhecimento, né? Alexson está trazendo que esse brilho que muitas forças terrenas buscam ofuscar. Muitas forças terrenas e quando a gente não olha, né? Não potencializa, realmente a gente ofusca. E não adianta só dizer que é o mundo não, viu, Alexson? Nós mesmos ofuscamos, né? Porque se a gente fica muito preso ao que o outro fez comigo, eu não dou o salto, né? O salto quântico, né? Aquele pulo do gato. Olha para minha biografia, porque de alguma maneira o outro sempre está me condicionando a algo, né? Por que eu estou sempre condicionado a algo? Será que eu fiz uma pergunta para mim mesma? Né? Será que eu fiz uma pergunta, é isso que eu quero fazer ou o mundo está mandando eu fazer? Né? Então, mas você só vai saber responder isso olhando para você. Não olha para fora, olha para dentro. Porque quando você olha para dentro, aí sim você consegue enxergar de fato o que está ao seu redor, com inteireza, com valor, com empatia ao outro. Eu não vou ser empático ao outro se eu tenho muitas dores aqui. Eu não vou conseguir calçar o sapato do outro nunca. Se os meus pés estão cheios de pedras, eu não consigo, gente. Eu até falo, mas não faço. Eu falo, mas não faço. Então, eu só consigo calçar o sapato do outro se eu primeiro olho para o meu sapato. Então, eu só posso ajudar o outro se eu consigo realmente reconhecer quem sou eu nessa história, né? Nessa biografia.
Tereza, você me encanta, muito obrigada. Então, vamos fechar o nosso bate-papo, lembrando que até sábado nós teremos essas lives, às 10h10 da manhã, nos acompanhe. É um aquecimento para o lançamento da Mentoria Desperte. Então, você que ainda está travado em alguma tomada de decisão a respeito do que você quer realizar na vida, da tua carreira, da tua essência, do teu propósito, o Desperte vai trazer isso. E isso que eu estou trazendo como autoconhecimento com propósito é um pilar que para a gente é importante. Que quando eu construí o método Decide, eu olhei que se não tivesse processo de autoconhecimento, eu não consigo tomar uma decisão com leveza, de uma forma autêntica, né? Então eu só vou destravar as minhas decisões se eu olhar para esse ser que sou eu, para a minha essência. E com ferramentas práticas desse lado de cá, e ferramentas internas que só você tem, né? Eu tenho ferramentas práticas que vai te ajudar a partir de uma experiência que eu tenho de vida, né? Eu tenho 15 anos que eu atuo com desenvolvimento humano e nesse processo venho me ajudando, fazendo o processo de autoconhecimento, gente, que cada vez mais, cada vez que eu falo com vocês aqui me cai uma ficha, me vem um insight. E aí eu preciso ouvir a minha intuição, né? Hoje eu intuí, muito engraçado, eu intuí que o meu copo ia cair. Aí eu dei um passo para frente, depois eu pensei na minha intuição, vai cair. Voltei, segurei o copo que ia cair. Então, quantas vezes a gente fica desconectado com nós mesmos e não ouve nossa intuição? Então, a Mentoria Desperte, ele veio muito de experiência e de intuição. Né? É de tudo que a gente já vê como resultado que é possível acontecer, de intuição do que está dentro da nossa alma e das ferramentas que só vocês têm. Eu não posso fazer nada com a mentoria se você não tirar as ferramentas que estão dentro de você. Eu posso te ajudar a destravar essas ferramentas internas, esses recursos que você tem, mas que está travado por alguma dor, por alguma crença, por algum bloqueio. Aí são esses bloqueios que a gente toca para a gente chegar no teu propósito, nessa tua essência. Tá bom, Kelly? Mais uma vez aqui, obrigada pela participação, Aliane. Gente, muito obrigada. Amanhã o tema é coragem para agir. Olha que a gente está fazendo um caminho, né? Então, amanhã a gente vai falar de coragem para agir. A gente já falou de comunicação assertiva, falamos sobre esse caminho de olhar para a nossa essência. E aí, depois que eu olho a minha essência, como é que eu consigo olhar para essa coragem que também está dentro de mim? Então, a gente amanhã vai ter um tema muito lindo que para mim é significativo, principalmente na minha biografia, que é essa possibilidade de coragem, de resiliência e a coragem de ir para a prática, de ir para a ação, né? Então, não percam amanhã, às 10h10, a gente vai estar aqui nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão. Compartilhem com outras pessoas esse tema, essa live, pega esse aviãozinho aí, manda para outras pessoas que você acha que poderia agregar, que poderia contribuir. Compartilha que essas coisas a gente precisa expandir, né? Essas experiências, essas trocas, a gente precisa expandir. Então, se a conversa nossa, você lembrou de alguém, compartilha, vai ficar salvo aí por 24 horas e depois vai ficar no meu YouTube. Então, vocês podem também indicar para outras pessoas. E aí a gente vai se encontrar aqui até sábado e segunda-feira, guardem a data, a Mentoria Desperte vai ser lançada. Se inscreve na lista VIP, na pré-reserva, que aí a gente tem poucas vagas. Então, quem quiser entrar nessa jornada com a gente vai estar juntos para descobrirmos nossa essência, para olharmos para a nossa carreira, olharmos para a nossa carreira, olhar para o nosso propósito de vida, para o que eu via ser. E aí a gente vai dar alguns passos, né? A gente vai dar alguns passos nesse processo de destravar a tomada de decisão. Muito obrigada. Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar, isso mesmo, Alexson. Então a gente vai dar mais um passo, né, agora. Então vamos para casa digerir, aliás, fique em casa quem puder. Começa a refletir sobre tudo que eu trouxe agora, sobre esse propósito, sobre essa tua essência. Deixa ecoar dentro de você, deixa isso permeando no teu ser e ouve o que está vindo, né? Deixa reverberar um pouco, porque às vezes é muita coisa, mas deixa reverberar e aí sim vai trazendo o que é de essência, que aí você está chegando nessa tua essência. Muito obrigada, um abraço para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.